Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei exatamente que horas vocês vão assistir essa apresentação. Meu nome é Sara Marques Paixão. Eu vou me apresentar, fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo cacheado, tenho 44 anos, faço mestrado de Relação Étnico-Racial no Cefet. E por conta de um projeto que eu fiz, é uma pesquisa sobre o apagamento midiático da Alice Brandão. Eu fui aprovada em setembro do ano passado e desde então eu estou, né, ainda na parte mais teórica da pesquisa, né, conhecendo, mergulhando, me aprofundando nas obras dos autores negros e entendendo como que eu vou conseguir utilizar a teoria, aplicar a teoria na pesquisa que eu faço. É, Eu queria falar um pouco sobre como eu chego até essa pesquisa, né? Eu tenho uma experiência como eu sou uma jornalista formada na comunicação social e jornalismo na UERJ. Eu entrei em 98, ainda não era por cota. Eu vi a faculdade sendo transformada porque eu estava matriculada na época que a política de cotas foi aprovada, e a UERJ foi a primeira das universidades públicas a aprovar e ter a política implementada, e vi o quanto era necessário, enfim, e como ela foi transformando a universidade. Quando eu saí da UERJ, em 2002, eu não fui imediatamente impactada pela ideia de estudar, essa ideia de fazer mestrado, doutorado era algo muito distante para a gente. Era importante sair correndo para trabalhar, conseguir um emprego, né? Então, a ideia do mestrado, ela veio muito depois na minha cabeça, né? Mais recentemente, depois dos 40 anos, eu comecei, principalmente na pandemia, eu comecei a frequentar um grupo de estudos da UFRJ, da ECO, e a gente lia, né, autores negros, e aquilo me impactou muito fortemente e foi uma primeira imersão no conteúdo acadêmico novamente, já depois de bastante tempo de saída da faculdade. E aí, na hora de pensar qual seria meu projeto, né, porque a extensão tem que ser justificada por alguma coisa que mexa com você em um outro lugar, né? É, e aí, nesse momento, eu me vi interessada em entender um pouco sobre um fenômeno que eu percebi quando eu era repórter. Eu fui repórter do Jornal O Dia e do Jornal Extra. Eu era repórter da área de cultura, cheguei a ser repórter especial. Eu tinha bastante autonomia para fazer matérias até. E naquela época, o que que acontece? Eu já conseguia entrevistar e ter contato com muitas artistas, muitos cantores. Eu fazia muita matéria de samba, foi a minha área de especialização por um gosto pessoal. Então, eu, né, entrevistava Elza, Alcione, Arlindo, muitas expoentes negros, né? Mas eu percebia que uma dessas artistas, ela nunca conseguia ir para a capa dos cadernos que eu escrevia, né, os cadernos de cultura, que era Leci Brandão. E aí aquilo meio que me incomodava um pouco. Em 2005, 2006, agora eu perdi as contas, ela lança um álbum de aniversário de carreira, excelente, por sinal. E aí era difícil conseguir emplacar no jornal uma entrevista com ela sobre a trajetória dela. Ela tinha uma pecha dentro da redação, era uma redação de jornal de maioria de chefes brancos, a gente não tinha editores negros na época. E eu lembro que, assim, sentar para ouvir, ela era tido como chata, né? Ai, Leci tinha um ranço das pessoas superiores, né, na época com ela. E aí, enfim, saí de redação, eu fui trabalhar depois como assessora de imprensa,
fui cuidar de telecine, fui fazer outras coisas na vida, até que eu vou parar na TV Globo em 2018, 2019 e vou cuidar nos primeiros 2 anos de novela e nos outros quase 3 anos do jornalismo e assumo a divulgação do Carnaval da Beleza. E lá eu entendi muitas coisas, né? E tinha um histórico, a Alice tinha sido comentarista de carnaval. E eu também já era uma mulher racializada, já tinha iniciado meu letramento racial. E eu entendia por que que pessoas como a Alice, que são poucas, que se posicionam, não têm espaço na mídia, né, majoritária, na mídia que vai para a casa das pessoas. E por que que a Alice não estava nos programas de auditório? Por que que a Alice não estava nesses locais de cultura dita popular? É, e aí eu fui entender que havia muitas camadas, né, nesse apagamento da história da Alice. E fui pesquisar sobre a Alice, entender mais sobre ela, para além da cantora que eu adorava e cantava e via as músicas. Quando. E aí, corta, eu acho que eu não terminei de me apresentar. Eu sou uma mulher nascida e criada na Tijuca, né? Frequentadora assídua das quadras de escola de samba, de Salgueiro, da Mangueira, que são as minhas duas escolas de coração. Elas é um relacionamento aberto entre as duas. Uma é uma paixão e a outra é um amor. É o primeiro amor da vida, que é o Salgueiro. E logo depois eu vou à quadra da Mangueira, ao Palácio do Samba e nunca mais consigo deixar de ter o coração batendo mais forte quando a Mangueira entra, né, na Sapucaí. E aí, ali, a minha proximidade com a história dele se aumenta, de quem é essa mulher que a gente está falando, né? Para além da minha paixão por samba e ter trabalhado, né? Eu cobri muito carnaval, passei 14 anos cobrindo carnaval todo ano na Avenida como repórter de cultura. Então, eu também sabia um pouco da história dela. E é sobre essa história que eu resolvi me aprofundar. Por quê? Alice Brandão, ela é uma mulher negra, é uma mulher nascida em Madureira, mas criada em Vila Isabel. Ela, a mãe dela era servente de uma escola municipal, Escola Equador, aqui em Vila Isabel, perto da minha casa. E ela, os primeiros locais onde ela morou eram escolas, né? E ela tem uma trajetória que é muito vanguardista, é muito disruptiva, são palavras da moda, mas para ela esse mérito não foi dado, não foi concedido. O tamanho da descoberta que ela fez, do quanto ela é revolucionária no seu trabalho. O que acontece com a Alice? Ela é uma mulher que ali no final da década de 70 aparece no cenário, já como compositora. Um dos primeiros vídeos dela, que estão facilmente achados no YouTube, é de um programa ensaio da TV Cultura em que ela aparece cantando nada menos que do lado do Cartola. E essa mulher vem a ser a primeira compositora mulher da história da Mangueira. E aí mora dois racismos que ela sofre. Porque apesar dessa primazia, dela ter conseguido entrar nessa casta super difícil e inacessível que é de compositor de escola de samba, muito machista, até então a gente só tinha Dona Ivone Lara como compositora do Império Serrano, e que só foi declarada compositora anos depois, já está compondo há muito tempo e tendo suas canções assinadas pelo primo dela. A licença, a segunda mulher que surge no cenário da música dali de carnaval, né, de sambas enredos, como compositora, mas ela nunca conseguiu ganhar. Ela entrou, mas ela não conseguiu ter um samba vencedor. É, pela pesquisa que eu fiz, ela já chegou no segundo lugar, foi o máximo, até onde ela foi, até onde ela pôde ir. E na mesma época que ela aparece, ali no fim da década de 70, ela
Ó, faz algum sucesso, suas canções têm projeção, entram em trilhas de novela da Globo, o que para um autor, para qualquer compositor, é muito importante para a visibilidade que dá. E alguma dessas canções, a Alice é uma das primeiras artistas brasileiras a compor e a cantar a sua orientação sexual. E isso, quando acontece, a gente está em plena ditadura. Então, vocês imaginam que foi para essa mulher ali no final da década de 70, tem uma famosa entrevista, também facilmente achável no Google, se posicionando, se colocando, né, enquanto compositora e autoral, né, como autora da sua obra, cantando, se colocando como uma mulher lésbica. Ela não, assim, foi para mim reservada. A gente não tem muitas fotos ou conhecimento dos namoros da Alice. O posicionamento dela não era esse. Mas ela estava lá, se afirmando, e essa entrevista, a famosa entrevista com o jornal Espião, que a gente acha no Google, ela dá detalhes e ela fala abertamente sobre a sua orientação. E nesse momento, né, é, a gente tem um outro lado de outro lugar na MPB, nem Mato Grosso, com Secos e Molhados. Mas quando a gente pensa e vê as referências que a mídia usa em relação à vanguarda sobre essa autoafirmação, esse lugar nunca é dado para Desci, esse lugar é dado para o Ney, que é um homem branco, esse lugar é dado para Ana Carolina, para Cássia Eller, que são tidas como referência para a música brasileira, nesse sentido. É, mas a Alice não recebe esse mérito, né? Apesar de ter sido a primeira artista brasileira mulher a se colocar dessa forma nas suas canções. Para além disso, na década de 80, a Alice produziu um disco. Ela já era contratada da Polygram. E esse disco tinha uma canção chamada Zé do Caroço, que vinha a ser o maior sucesso da história da carreira da Alice, né? E na época a gravadora entendeu que Zé do Caroço, todo o álbum que ela tinha feito, tinha canções muito sociais, muito sem apelo comercial. E a Polygram, na época, recusou o álbum e pediu que ela se refizesse o álbum. É, ela se recusou, ela voltou para casa, rescindiu o contato com a Polygram e nessa época ela ficou 5 anos sem gravar. Ele se volta a gravar em 85, depois de ter voltado de uma viagem para Angola, em que o Martinho da Vila convidou ela para ir para lá. E aí, na época, né, pós-viagem, ela retoma sua carreira, provavelmente cheia do axé, da volta para a terra dos nossos ancestrais, e regrava, inclusive, o álbum que a Polygram recusou, entre elas, com Zé do Caroço, que explode. Mas em outro caso que configura o grande apagamento que ela sofre, convido vocês a fazerem um exercício, que é de colocar no Google a palavra buscar sobre Zé do Caroço. Quando vocês procuram no Google Zé do Caroço, o primeiro nome que vai aparecer é Seu Jorge. Mais embaixo vai aparecer ou Revelação Xande Pelati, que foi quem regravou. Lá embaixo vai aparecer Luciano. Se você não tiver um mínimo de conhecimento, você vai quase acreditar que é composição do Seu Jorge, né? E a música ficou internacionalmente conhecida, né? E recentemente a Teresa Cristina interpretou Zé Caroço na ONU, em Genebra, na abertura de uma exposição brasileira lá. E para a gente ter noção de como o discurso dela é válido e atual até hoje, porque Zé do Caroço é uma música de um cunho social fortíssimo. Mas essa mulher continua não tendo mérito, porque ela se me lembra um pouco o MV Bill, quando ele foi ao Altas Horas, também num vídeo que a internet é fácil a gente achar.
em que ele escancara e fala abertamente do racismo que há nas novelas da TV Globo, e depois ele foi persona não grata, nunca mais voltou aos programas de auditório, retornou muito recentemente. E acho que foi no Luciano Huck o retorno dele, depois de muito tempo. E aí, ela é essa pessoa, ela é a pessoa que durante as transmissões, quando ela era comentarista de carnaval na Globo, que ela conhecia todas as pessoas da comunidade. A tiazinha que estava na ala das baianas, o senhorzinho que era fundador da velha guarda. Esse é um conhecimento que ela detém porque ela frequenta. Até hoje, se vocês forem olhar a agenda dela, é uma agenda feita baseada nas escolas de samba. Então, que lugar está essa mulher na música brasileira hoje? Que atravessamentos ela sofreu por ser mulher lésbica, por ser uma mulher compositora, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher oriunda de camadas sociais, frequentadora das comunidades, por ela ser uma mulher negra, oriunda de camadas sociais, lésbica. Por que que isso faz ela parecer menos do que ela realmente é? Então, a minha pesquisa se dedica a estudar todos os tipos de atravessamento que ela sofre, as interseccionalidades que envolvem esse apagamento, e conferir. Esse ano é um ano muito especial, desse ano completa 80 anos, e eu espero ajudar a contar um pouco mais sobre a história dela, tanto para as pessoas negras quanto para as pessoas brancas, para que ela seja definitivamente valorizada pelo que ela é, pelo que ela construiu na música brasileira de uma forma geral. É isso. Muito obrigada.